A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o Senhor, louvo a Deus por estar aqui mais uma vez para dar continuação a esse estudo que eu desejo do meu coração é que esteja sendo bênção na sua vida. Então, nós vamos falar hoje a respeito do milênio, né? Que é um período muito aguardado por toda a humanidade, até mesmo a natureza, né? Que foi transformada depois do pecado, ela passou por uma transformação. Mas louvado seja o Senhor, que nós viveremos a igreja de Cristo arrebatada, a esposa virá com Cristo para estar vivendo, presenciando nesse período e vivenciando isso, e não somente, como Jesus disse, reinando, né, com Ele nesse período. Então vamos abrir nossa Bíblia para começar, é um assunto muito importante, muito maravilhoso, não vou estar aprofundando totalmente, mas eu quero dar um tópico como eu falei sobre o juízo das nações na última lição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê graça e entendimento. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse 20, vai ser a parte B, mas eu vou ler todo o versículo, mas o assunto mesmo está na parte B do versículo 4 de Apocalipse 20. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então aqui falando a respeito do povo, né, dos que vão estar morrendo na grande tribulação, que não vão aceitar o sinal, né, da besta, não vão aceitar a marca e vão morrer por causa de Cristo. Então aí mostra que exatamente nós sabemos que este pessoal eles vão ressuscitar logo em seguida, né, nesse período quando Cristo vier acabar com o domínio do anticristo, acabar com a grande tribulação. Então esse povo vai estar ressuscitando exatamente nesse período, no período da parousia, que fica sendo ainda a parte da primeira ressurreição. Né? Então eles vão estar. Então aqui diz que este povo, juntamente com a noiva, com a esposa que já estava indo com Cristo, vão reinar durante 1000 anos. Então esse período milênio será, de acordo com as Escrituras, um tempo de restauração para todas as coisas. Ao invés do pecado, a justiça encherá a terra. Então, hoje o que a gente vê no mundo? Muito sofrimento, muito pecado, muita violência, muita maldade. A cada dia que passa vai só piorando a situação. Mas esse período será um período onde existirá ainda aqui nessa terra um período de restauração para todas as coisas. Hoje o pecado domina, a maldade, a injustiça domina, mas nesse período, durante 1000 anos aqui, nessa terra, em Jerusalém, Cristo vai estar reinando lá e ele verdadeiramente vai restaurar. E haverá profundas transformações na terra, nos rios, nos mares, nas águas subterrâneas, enfim, existirá muita transformação na terra nesse período para o governo de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Ele é Deus e Ele vai estar governando, foi Ele que criou tudo isso aqui, toda a terra, e hoje a terra está numa situação difícil, mas ela vai ficar pior ainda, porque no período da grande tribulação, antes de todo esse juízo, o tempo aí do juízo, vai existir muitas transformações mesmo na terra, em todas as áreas, todas as situações. Porém, quando Cristo vier para estar governando lá em Jerusalém e governando esta terra, quando ele assumir esse reino aqui, que é disso que Satanás, na tentação, disse para ele que se ele subiu nos montes e mostrou todas as coisas, todos os reinos do mundo, e disse, né, que se ele se curvasse diante de Satanás, se ajoelhasse, servisse e adorasse ele daria isso tudo a ele, mas Cristo não precisava, Satanás só queria antecipar exatamente, porque Deus tem seu tempo para todas as coisas, e Cristo não ultrapassou, Cristo não quis adiantar nada, porque tem o tempo dele verdadeiramente chegar, tanto que nesse tempo ele vai aniquilar a força do anticristo, Satanás, ele vai ser acorrentado durante 1000 anos, então nesse período Jesus Cristo estará totalmente governando essa terra. A terra nunca passou por um período tão maravilhoso e de transformação. Então nesse período existirão muitas transformações.
a terra, a própria natureza, coisas que a ciência não pode comprovar, ela não tem como agir. Então vamos ver aqui em Isaías 11, versículo 15, fala exatamente um pouco de como vai estar a terra nesse período, do que vai acontecer nesse período. A terra que hoje tem tanta coisa linda e maravilhosa, mas ela também sofre a situação do pecado, né? Mas nesse período ela também será restaurada. A natureza, né? Pai Deus diz que a natureza geme esperando, né, a manifestação do Filho de Deus, né? Exatamente nesse período. 11 de Isaías, versículo 15. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com as forças do seu vento. 11, 15. Tá certo. 11, 15. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, ferindo-o, dividindo-o em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. Essa é uma das transformações. Vamos ler agora no 41, no versículo 18. 41 de Isaías, no versículo 18. O Senhor fará coisas, nesse texto está mostrando claramente que o Senhor vai fazer coisas tremendas, né? O poder de Deus vai estar movimentando a terra para suas transformações. Isso quer dizer que, por exemplo, se é arqueologia, a ciência, o homem não terá como explicar. Hoje acontece algo, até mesmo ali na questão do Mar Morto, embora nós sabemos que o período do Mar Morto vai passar por uma transformação tremenda. Hoje já existe, né? Até se diz que o que está acontecendo ali, a questão dos volanes, seja uma transformação, seja uma preparação, só que a terra passará por uma grande destruição também no período da grande tribulação. E isso, na verdade, se dará essa transformação, que será coisas que hoje os homens explicam aquilo, né? Cada um vai lá e explica, a ciência vai e explica, está acontecendo isso e aquilo debaixo da terra, mas nesse período o homem não vai conseguir explicar. Então vai ser algo realmente, apesar de ser maravilhoso o que está acontecendo ali, mas ainda não essa preparação realmente para o milênio, porque isso acontecerá quando Cristo realmente estiver descendo na parousa, para Deus que vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras e tudo vai começar a passar por uma transformação. E aqui no 41:18 diz o que vai acontecer a respeito exatamente da questão das águas, né, que vão passar por uma transformação. Por exemplo, hoje lá está saindo água doce, né, ali ao redor do Mar Morto, mas nesse período isso que está acontecendo hoje é explicável. A ciência explica, porém, o que vai acontecer quando Cristo estiver aqui nesse período aqui, de 41:18, já não terá mais explicação. O homem não conseguirá explicar, porque será o próprio Deus que estará fazendo. 18, diz assim: abrirei rio em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. E nós sabemos que, aí vai continuando aqui, você vai ver, né? E nós sabemos que o homem não tem condição de abrir águas no deserto. Só Deus tem o poder de transformar. Então, esse período realmente, quando Cristo vier estar reinando nessa terra, Ele é o Senhor. E Ele criou uma terra perfeita. Ela não estará com deformações. No meio do deserto, como diz aqui, lugares altos, né? Vai sair, tanto que é para falar que Deus vai sair água no Monte das Oliveiras. Deus vai, quando Ele colocar os pés dele, já começa a existir uma grande transformação. Com a maldição, né, que foi lançada sobre a terra, ela vai ser tirada para que o Senhor reine e governe, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele não criou essa terra, não criou tudo que existe para ser destruído, mas infelizmente o pecado tem feito isso. Mas nesse período, verdadeiramente existirá uma mudança. Então Ele vai abrir rios em lugares altos, né? Fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques de águas e terra seca em mananciais. Então, imagina uma terra seca, esturricada, e ser mananciais, né? Então Deus, essa é uma das transformações que vai acontecer no período do milênio. Outro texto também está em Ezequiel 47, de 1 ao 12. Ezequiel 47, de 1 ao 12. Entre 7 de 1 ao 12. Você pode estar lendo e acompanhando aí com mais tempo. Esse texto diz aqui, ó.
aqui uma profecia, então ele fala, as torrentes das águas purificadoras. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e da outra banda. Então me disse, estas águas saem da região oriental, descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrare, estes 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar neste ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha para remédio. Então aqui está falando exatamente da transformação que vai acontecer nesse período. Então ali o Mar Vermelho e toda essa região vai ser transformado, passará a ser verdadeiramente onde peixes, onde existe vida. Hoje não existe, mas vai estar existindo vida naquele lugar, e como diz, vai produzir árvores que vai ser para a saúde dos que estarão, que estarão no milênio, estarão nessa terra. Como diz, existirá uma fartura, muita fartura de peixes, de frutas, de cereais, um período de muita abundância. Então tudo passará por uma transformação nesse período. E aqui também mostra que, na verdade, será uma época áurea na Terra, algo realmente que nós temos aguardado. E isso, na verdade, interessante é que nós vamos ver que onde vai acontecer tudo isso? Aonde Cristo vai estar reinando nessa Terra. Tem tantas nações? Não, Cristo vai estar reinando exatamente ali em Jerusalém. Então haverá profundas mudanças na Terra no período do milênio. Aquela maldição que foi lançada quando Adão pecou, ela será tirada e vai ser colocada agora a bênção de Deus sobre a terra, e isso é algo muito interessante. Então, esse período é um período de grandes transformações. A terra passará, ela já está bem destruída por causa do pecado, mas no período da grande tribulação, do juízo, ela vai ficar pior. Então, só que aí quando Cristo for reinar nessa terra, ela vai passar por uma transformação que o próprio Deus fará. Homens não vão conseguir explicar. A ciência hoje explica tudo o que está aparecendo ali, mas nesse período não vai poder, porque a água sairá do próprio trono de Deus e estará vindo e transformando a situação, porque Cristo vai estar reinando nessa terra. Então vamos ver qual é a forma do governo. Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 14. Então, existem várias formas de governo no mundo, mas qual é a forma do governo de Cristo, né? Do período do milênio, no governo milenar. Vamos lá. 7, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único
que não será destruído. Então aqui o governo é teocrático, porque quem governa é o próprio Deus. Ele regerá o mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus governará o mundo, regerá o mundo na pessoa do seu Filho. Hoje nós sabemos que existem várias formas de governo e os homens governam, Deus está no controle de tudo isso aí, não há governo que Deus não permita. Toda a autoridade é construída por Deus, então Deus usa os homens hoje para governar as nações, porém nesse dia, nesse tempo, Cristo é quem vai governar. Então o governo é teocrático, o governo é de Deus, não é o homem que vai reger. Muito menos Satanás terá a força e nenhum poder de intervenção, porque nesse período ele estará amarrado durante 1000 anos, acorrentados e nesse período então, quem governará? Então diz que foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino para que todos os povos, ou seja, não é, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, para interferir em outro país, tem que ter toda a questão da ONU, todos os países, mas nesse período quem governa é Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu na cruz, que venceu o pecado, que restaurou o mundo, reconciliou o mundo com Deus, através da pessoa dele, quando ele morreu naquela cruz. Ele agora vai estar governando todos os povos, línguas e nações estarão servindo ao Senhor. Interessante fala, e o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então esse não será destruído. Então, é algo muito interessante. Então, quem vai estar lá? Quem estará presente nesse reino? Primeiro, os salvos de todas as épocas, compreendendo os que morreram na esperança do Messias e foram fiéis a Deus. Isso quem? Todos aqueles nossos irmãos do Velho Testamento, os que morreram na esperança do Messias, todos eles. Depois, a segunda classe de pessoas que estará vivendo lá será a Igreja de Cristo, que no caso nós fazemos parte. A igreja que vai ser arrebatada, que vai passar por todo aquele período que nós já falamos lá, todo o período de arrebatamento, tribunal de Cristo, e depois então essa noiva, que agora vem como esposa, estará então, não somente os salvos da igreja, como também os salvos do período da tribulação, que são aqueles que vão morrer, que vão ser salvos, como nós já falamos, que existirá salvação no período da grande tribulação. Então estarão aqueles nossos irmãos que morreram antes de Cristo, Abraão, Isaac, Moisés, todo aquele povo, os salvos da igreja, que foi arrebatada, e os que morreram na grande tribulação, que vão morrer na grande tribulação. Esses também estarão lá. E todos em corpos glorificados e celestiais e espirituais. Como nós já estudamos vários textos, Vamos ler um dos versículos, nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. Nós já estudamos bastante. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 14. Apocalipse 19, versículo 14. E seguiram-nos o exército no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui está falando de quem? Dos salvos que virão com Cristo. Todos os tempos. Que coisa linda. Por isso que a Bíblia diz que Jesus diz que verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então todos esses salvos, os que morreram na esperança do Messias, a igreja de Cristo e os que vão morrer na grande tribulação, vão estar presentes nesse reino. Porém, como vamos estar lá? Corpos glorificados, celestiais e espirituais, ou seja, não mais com essa carne, com essa matéria sujeita à destruição e corrupção, mas um corpo glorificado, como nós já estudamos, como se você tem acompanhado, você sabe que nós estaremos um corpo glorificado como o corpo dos anjos, então estaremos governando com Cristo nesse corpo. Que coisa tremenda, Já a morte, o sofrimento, mesmo porque lá não existirá mais nenhuma tristeza nesse período, não existirá nada do que nós vemos hoje. Hoje a gente vive uma vida onde todo dia está deparando com tristeza, com choro, com morte, com problemas, angústias, tribulações, aflições e tanta injustiça, tanta maldade. Mas lá, mesmo que nós estivéssemos num corpo físico, não estaríamos mais vivenciando nada disso mais.
No versículo, capítulo 20 aqui também de Apocalipse, no versículo 4 também fala algo, deixa eu ver aqui, vamos lá. E vi os tronos assentados, que nós já lemos, né? Vi os tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então está mostrando aqui aqueles que vão estar reinando com Cristo, que é o povo que vai morrer na grande tribulação. Então, na verdade, por possuir um corpo glorificado, experimentarão nesta época as bênçãos do corpo incorruptível, sobre as quais a matéria não terá influência alguma. Então, estaremos nesse corpo onde a matéria, a dor, a enfermidade, a tristeza, nada vai mais nos influenciar a nossa vida. Muito menos uma influência maligna. E quem também vai estar lá? Os judeus salvos do período da grande tribulação. Os gentios poupados no juízo das nações. Os nascidos durante o milênio. Estes em seus corpos naturais. Somente os justos serão admitidos no reino de Cristo. Então, vamos lá. Então, guarda aí, quem vai estar presente nesse reino? Quem vai estar lá governando em Jerusalém, governando o mundo, mas ali através, né, a capital será Jerusalém, né? Quem estará? Os salvos que morreram, todos que morreram aguardando o Messias, que foram fiéis a Deus e aguardando o Messias. Do Velho Testamento, todo aquele povo. Depois a igreja de Cristo, que foi arrebatada e está com ele. E os que vão morrer no período tribulacional. Também quem vai estar? Quem estará lá? Os judeus salvos no período da grande tribulação. Os gentios poupados no juízo das nações. Todos os gentios que foram poupados no juízo da nação, escaparam, esses vão estar lá também. Vão estar lá governando no período. Os nascidos durante o milênio, vão nascer também durante o milênio. Estes em seus corpos naturais. Somente os justos serão admitidos no reino de Cristo. Vamos ver lá em Isaías 26, 2. Vamos levantar Isaías 26, 2. A gente está vendo esse texto. Isaías 26, 2. Então, é tremendo, né? Muita gente vai estar realmente governando com Cristo nesse reino. Né? 26, 2 de Isaías. Abre as portas para que entre nele a nação justa que observa a verdade. Então, aqui, somente os justos vão entrar lá. No capítulo 60 também de Isaías, no versículo 21, fala alguma coisa. Vamos ver lá, Isaías 60, versículo 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, todos os justos do teu povo. Então, não somente pessoas justas. Justos por quê? Porque foram justificados por Cristo, né? Se tornaram dignos de crédito novamente diante de Deus, através de aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida para Ele, né?